Primeira Igreja Batista do Pará, rumo aos 130 anos. Queridos, abrem a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nós estamos expondo esse livro tão especial, escrito pelo apóstolo Paulo, através da participação ativa do Espírito Santo, orientando uma igreja que foi plantada naquela região, onde o Evangelho fez tanta diferença na vida dos irmãos. E aqui em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai mostrar muitas das riquezas que Deus presenteou à sua igreja, né? Você vai ver ele agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos, né? Ele também podendo falar acerca da importância de levar uma vida de santidade, como no capítulo 4. Final do capítulo 4 vai falar assim que Deus tem reservado para nós, né, algo chamado moradia eterna, estarmos com Ele eternamente. Você vai ver sobre a vinda do Senhor. Então é um livro riquíssimo. E aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo está encerrando, né, a sua epístola. E nós vamos ver claramente que ele insere, nesse encerramento aqui, Paulo ele apresenta uma série de 17 imperativos práticos para a vida cristã. Porque ele mostrou antes as doutrinas, né? E aí deve desembocar num dever do cristão em poder acompanhar essas verdades eternas. Então ele mostra as riquezas antes e depois ele vai mostrar que tem responsabilidade, tá? Como contrapé daqueles que vivem essas riquezas no Senhor. Então ele trabalha com uma exposição maravilhosa do Evangelho, tá? E aqui no capítulo 5 ele mostra e exorta a igreja, né, usando esses verbos do imperativo, de que ela deve sempre andar condizente com essas riquezas que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então quando você vai lá no versículo 12 do capítulo 5, você vai perceber que esses verbos estão ali no imperativo, né? Acateis com apego a questão da liderança, tende em grande estima as pessoas que Deus coloca para liderar a nossa vida. Lá no versículo 13 mostra a importância também do imperativo como uma ordem, né? Viver em paz, né? No versículo 14, admoestai, onde ele mostra a importância de admoestar os submissos, bem como consolando, né, os desanimados e amparando os fracos. Isso tudo está no verbo, está no imperativo. E hoje à noite nós vamos ver o versículo 16, especialmente esse pequeno versículo 16. Mas antes disso, dá uma olhada no versículo 16 e 18 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Entre esses versículos, o teólogo James Denney chamou-os de as ordens permanentes da igreja cristã. Exortações que se aplicam a todos os cristãos, em todo lugar, em toda situação. Note a estrutura e o tripé dos versículos 16 e 18, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. E o teólogo James, ele continua dizendo o seguinte: esses 3 mandamentos formam um todo orgânico. A alegria alimenta a oração sustenta a gratidão, e a gratidão aprofunda a alegria no Senhor. Juntos eles escrevem o perfil espiritual do crente que vive na vontade de Deus. Não se trata de uma espiritualidade superficial, mas de uma transformação profunda da alma que teve um encontro real da regeneração que há em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos lá para o versículo 16, né? Mas antes disso, eu estava preparando esse sermão e eu lembrei um pouco da minha adolescência e juventude, quando eu morava em São Paulo. E tinha algumas épocas do ano, né, que a gente tinha retiro da igreja, até mesmo com o trabalho que nós tínhamos com a juventude. Em determinado momento, a gente às vezes fazia uma gincana bíblica, né? Então fazia uma certa competição para ver quem mais conhecia a Bíblia, as Escrituras. E aí tinha na gincana bíblica, rapidamente, encontre o menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou, que está lá em João 11:35, né? Só que veja, meus irmãos, de fato, no português e na maioria das línguas, que é traduzido do grego para essas línguas, o menor versículo da Bíblia geralmente é Jesus chorou.
lá em João capítulo 11, versículo 85. Só que nas línguas originais, no Novo Testamento, o menor versículo no grego é justamente 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. O menor versículo da Bíblia. Apenas 2 palavras no texto original, né? Diferente aí do português, na língua portuguesa, que é João 11:35, Jesus chorou. E aqui, alguns comentam, né, que é uma profunda ironia teológica nisso. Jesus chorou para que nós pudéssemos nos regozijar. Ele carregou nossas lutas para que nós vivêssemos a alegria plena, o regozijo pleno que há apenas em Cristo Jesus. Uma ironia teológica, né? Em relação a Jesus chorou, né, acerca da morte, quando ele viu Lázaro, mas graças a Deus que ele venceu esse pior dos inimigos. E nós lembramos isso no domingo de manhã aqui, no culto da ressurreição. Ó morte, onde está a morte, né? A morte foi vencida pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Veja, esta ordem, regozijai-vos sempre, foi dirigida a uma igreja jovem que enfrentava perseguição real. Pessoas que tinham pagado um alto preço por sua fé. E aqui está o paradoxo glorioso da fé cristã. A alegria mais profunda floresce exatamente onde menos se esperaria encontrar. No meio da tribulação, no meio da hostilidade, no meio da perseguição, no meio da perda, no meio da incerteza. Esses queridos irmãos encontram motivos para regozijar no Senhor. Então hoje vamos examinar esse texto com 3 perspectivas aqui, né? Essa alegria incondicional do cristão. Primeiro, nós vamos ver que ela é uma ordem, tá? Que de certa forma procede de uma fonte para que a gente desfrute desse regozijo, e também é uma prática da vida cristã, é uma prática contínua. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,16, e o tema da noite é a decisão de regozijar-se. É uma escolha, é uma decisão, é uma ordem do Senhor. Então nós vamos ver o primeiro ponto. A alegria é uma ordem dada, é uma ordem divina dada a todos nós. Regozijai-vos sempre. A primeira coisa que o texto nos revela é que regozijai-vos está no modo imperativo do verbo. Isso significa que a alegria cristã não é uma sugestão pastoral. Não é um ideal alcançável apenas para alguns poucos. Não é um ideal, nem uma consequência automática de circunstâncias favoráveis. É um mandamento do Senhor. Por isso que o verbo está no imperativo. Não é um convite, não é uma opção, não é uma escolha que eu posso ou não, né, me submeter, mas é um mandamento do Senhor. E este comando torna absolutamente claro que alegria é mais do que felicidade. Aliás, existe um contraste entre alegria e felicidade. Felicidade é uma resposta emocional às circunstâncias favoráveis, agradáveis ou recompensadoras. Exemplo, estou feliz hoje porque deu tudo certo. De repente estou feliz hoje porque, quem sabe, minhas férias chegaram. Estou feliz hoje porque eu peguei os exames, meus resultados dos exames e deu tudo certo. Percebe aqui? A felicidade depende dos acontecimentos, mas a alegria bíblica é diferente. Ela é mais profunda. A alegria bíblica é um trabalho interno, não depende das circunstâncias. Então a distinção entre alegria e felicidade é fundamental, essa distinção. A felicidade depende do que acontece. A alegria, no sentido bíblico, é uma postura da alma que transcende o que acontece. Ela pode coexistir com o luto, como Romanos 12,15 indica. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ela pode coexistir com a injustiça, como está lá em Atos 5,40. Lembra em Atos 5,40?
Os discípulos com ousadia começam a proclamar o Evangelho, a vida, a morte, a ressurreição gloriosa de Jesus na cidade de Jerusalém. Eles são presos pelos soldados, e a Bíblia vai dizer que em Atos 5, vai lá, Atos 5, versículo 40, olha só, diz o texto bíblico: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram, versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Entende, meus irmãos? Mesmo diante da injustiça, a verdadeira alegria, ela pode coexistir. Esses apóstolos, eles demonstraram uma alegria não circunstancial, mas uma alegria ultra circunstancial. E aqui nós vamos ver, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nós vamos encontrar também outras expressões nas Escrituras de pessoas que entenderam e viveram conectado com esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver o exemplo lá em Filipenses capítulo 4, né, que é tão conhecido, a epístola de Paulo aos Filipenses, como a carta da alegria. A expressão alegria aparece 16 vezes na carta. Lá no capítulo 4, versículo 4, famoso texto ali, Paulo vai dizer, usando a mesma expressão de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Não é ali? Olha lá, Filipenses 4, 4. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo repete o imperativo, o mandamento, a ordem, 2 vezes seguida para dar ênfase máxima. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele pronuncia isso tomado pelo Espírito Santo, ele não estava vivendo uma vida de tranquilidade. Ele não estava, desfrutando do melhor momento, não. Ele estava preso. Como nós vamos ver lá em Mateus 5, 11 e 12, que foi lido no início aqui da abertura do nosso culto. Onde Jesus vai dizer, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, né? Aí ele vai terminar assim, regozijai-vos e exultai. Olha o que ele vai dizer. Então, em Mateus 5:11, o próprio Jesus usa 2 imperativos no tempo presente. Regozijai-vos e exultai. Cristo não estava pedindo que os seus discípulos fingissem alegria. Ele os convocava a uma realidade espiritual mais profunda do que as circunstâncias. Não é interessante isso? Por isso que é uma ordem. É uma ordem do Senhor, um mandamento do Senhor. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer assim que nós devemos, nos alegrar no Senhor, porque nós fomos justificados por Deus mediante a morte de Cristo Jesus. E aí no versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, ele vai dizer o seguinte, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Abra lá em capítulo 5, verso 3. Sublinhe talvez aí na sua Bíblia esse aspecto aqui do texto. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele não fala para nós nos gloriarmos com as tribulações. Ele fala para nós nos gloriarmos nas tribulações. O crente que está conectado com o Senhor, ele se alegra não com as circunstâncias, mas ele se alegra nas circunstâncias. Por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ele consegue o quê? Se alegrar em quem? No Senhor. Exultar, se gloriar, regozijar no Senhor. E ele vai dizer que sabendo que a tribulação produz o quê? Produz perseverança, produz esperança, produz o que mais? A experiência. Que coisa maravilhosa. E Paulo, quando ele escreve aqui, é significativo que já no capítulo 1, versículo 6, Paulo já havia descrito os Tessalonicenses como aqueles que, olha lá no versículo 6 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, tendo recebido a palavra,
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Percebe aqui? A ordem do versículo aqui, 5,16, capítulo 5,16, não é nova para eles. É um reconhecimento e a consolidação de uma experiência que já estavam vivendo. Paulo vai dizer que eles recebem a palavra, a verdade, a semente do Evangelho, posto em meio a muita tribulação. Então não são as circunstâncias que definem se a pessoa vai ou não se alegrar verdadeiramente naquilo que Deus colocou como mandamento. E olhando para esse aspecto, de que no texto bíblico, a alegria é uma ordem divina, é um mandamento, não tem como lembrar do próprio autor da epístola, que é o apóstolo Paulo. Eu citei Filipenses, onde o apóstolo Paulo fala que a gente deve se alegrar no Senhor. No caso lá de Filipenses, ele está lá em Roma. Mas lá em Atos capítulo 16, versículo 19, lembra quando ele vai pregar o evangelho ali em Filipos? Ele e a sua Silas e outros estão evangelizando a primeira cidade europeia. E lá no capítulo 16, versículo 19, o apóstolo Paulo tem autoridade de falar algo que ele está vivendo. Abra lá em Atos 16, versículo 19. Especialmente ali, o versículo 22. Vamos adiantar um pouquinho, tá? O que diz ali? Paulo ele tem um ministério assim, de impacto na cidade de Filipe. E ele chama a atenção, tá? O ministério dele, de Silas e outros que estavam na equipe missionária. Lá no versículo 22, diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. Mas veja, meus irmãos, olha o versículo 25. Eles tinham todo o direito, de repente, de se entregar, de jogar-se no chão e dizer assim: olha, no mínimo eu mereço uma boa noite de descanso. Mas não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Louvores a Deus. Percebe? Paulo está vivendo algo que ele está orientando a igreja ali de Tessalônica. E a Bíblia vai dizer que, lá no versículo 26, que de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Ele é liberto da prisão, ele evangeliza aquele carcereiro, e a sua família, aquela família experimenta também a novo nascimento que há em Jesus Cristo. Então nós observamos que a alegria obediente de Paulo e Silas não foi escapismo, mas foi o quê? Uma espiritualidade de quem vive o verdadeiro evangelho, de encontrar essa fonte da alegria que não procede da circunstância. E aqui nós percebemos que essa força missionária deles de se alegrarem, de cantar louvores a Deus, derrubou muros e converteu almas ao nosso próprio, para o reino do Senhor. É um exemplo de homens que viviam o que estavam pregando. Então aqui algumas lições, você está esperando que as circunstâncias mudem para começar a regozijar-se? Para começar a alegrar-se? Essa é a lógica do mundo. Felicidade como recompensa por situações favoráveis. Mas a lógica do evangelho é invertida. A alegria precede a mudança de circunstâncias, porque ela não depende desse contexto circunstancial, seja ela favorável ou não. Isso não significa negar a dor real. Significa reconhecer que acima e além da dor, do sofrimento, existe uma realidade mais poderosa. O Deus que tem o seu futuro em suas mãos, e que promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Percebe, meus irmãos? Aqui, então,
Mas se a alegria é um mandamento, surge a questão inevitável: como obedecer esse mandamento? Como se alegrar no Senhor? Então, como é humanamente possível se regozijar sempre? A resposta nos leva ao segundo ponto. A alegria não tem uma fonte, não tem a sua origem na capacidade humana, né? Mas uma fonte, uma origem sobrenatural. E aí vem essa segunda colocação, ponto. A alegria tem uma fonte sobrenatural, tá? Ela procede de algo além de nós. Regozijai-vos sempre. Voltando lá para o versículo 16. Um dos equívocos mais comuns sobre 1 Tessalonicenses 5,16 é imaginar que se trata de uma espécie de positivismo cristão. Uma exortação para o crente se esforçar mais, nutrir pensamentos mais alegres, adotar uma atitude mental positiva ou otimista. Mas o texto bíblico, né, ele vai numa outra direção. Ele aprofunda esse tema. E aí nós vamos voltar novamente para o versículo 6 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Quando Paulo escreveu a carta, ele explicou a fonte de alegria dos Tessalonicenses. Vamos voltar para o versículo 6 do capítulo 1. Vós vos tornastes imitadores nossos do Senhor, pois recebestes a palavra em muita tribulação. Agora percebe o final ali? Com a alegria do Espírito Santo. Note, não foi alegria natural, foi alegria de quem? Do Espírito Santo. A mesma fonte está disponível para cada crente no dia de hoje. Então nós percebemos que quando nós olhamos para as Escrituras, eu já citei aqui Filipenses 4:4, né, como o apóstolo Paulo fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Né? Outra vez digo, alegrai-vos. Algumas traduções vai colocar ali: alegrai-vos sempre no Senhor. Então nossa alegria, queridos, é uma pessoa, e não ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em quem? Em Cristo. Quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Quem não tem Jesus pode ter momentos de alegria, mas não alegria verdadeira, genuína. Quem tem Jesus tem alegria, quem não o tem, jamais a experimentou, quem não a tem. Então o nosso entendimento e compreensão que essa verdadeira alegria procede, né, do próprio Deus para as nossas vidas. Em Gálatas 5:22, o texto da palavra de Deus diz assim, que a alegria, um dos frutos, uma característica do fruto do Espírito Santo é a alegria. Amor, alegria, paz, paciência, lembra? E assim por diante, né? Então, em Gálatas 5:22, a alegria listada como fruto do Espírito Santo. Não o fruto do esforço humano. Não fruto das circunstâncias. Não fruto do temperamento, da personalidade de alguém. É produzida pelo Espírito Santo do Senhor. Como? Para aqueles que permanecem conectados na videira verdadeira. Como Jesus vai dizer em João capítulo 15, versículo de 1 a 11. Que eu já comentei aqui na nossa amada igreja, né? Pelo menos 10 vezes o verbo permanecer aparece em João capítulo 15. A importância da gente estar o tempo todo, o nosso galho, né, nutrindo da seiva, no caso da videira que é Jesus Cristo. E Paulo nos dá um exemplo quando ele se alegrou no Senhor, mesmo estando preso e passando por sofrimento. Ele é uma referência positiva, não só apenas ele, mas tantos outros homens e mulheres na história. Abra lá no capítulo 4, versículo 10 a 13. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer novamente sobre esse tema da alegria, de regozijar no Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13, diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Algumas traduções vai dizer: alegrei-me grandemente no Senhor. Ou exponencialmente no Senhor. Porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado.
o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Olha o versículo 11, veja, percebe que a alegria verdadeira, ela não procede de circunstâncias favoráveis. Entende? Se o seu partido político ganhou ou não, se você tem um 13º, 14º salário, ela não depende disso. Olha o versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a alegria do apóstolo Paulo estava em quem? No Senhor. No Senhor. Eu não sei se eu já comentei aqui na nossa igreja acerca de um pastor. Era pai de um amigo meu, quando eu tinha na faixa aí de 17, 18 anos, 20 anos. Fiz uma boa amizade com um descendente de armênio. E comecei a frequentar a casa dele, era um cristão genuíno, a família envolvida mesmo com o cristianismo autêntico. E eu pude conhecer bastante a história daquela família, porque eles vieram da Armênia. A Armênia foi um país assim que passou por genocídio, quando ali por volta de 1917, 15, 17, né? O Império Otomano, através dos turcos, conhecido como genocídio armênio, um país que sofreu muito. Os cristãos foram extremamente perseguidos e de repente consegue a sua independência armênia por 2 anos, em 1918 a 1920. Quando está mais ou menos em 1920, você lembra que a Rússia faz divisa com a Armênia. E aí foi implementado o movimento comunista. E começa uma perseguição a partir de 1920, né? A Rússia invade a Armênia e começa uma perseguição voraz. Foi quando a família dele sai de lá, os familiares, e vem morar em São Paulo. Aquele êxodo de vários, né, imigrantes. Por isso que você conhece São Paulo, tem a estação do metrô Armênia, em homenagem justamente ao genocídio, à perseguição que aconteceu tanto da parte de turcos como da parte de russos. E eu pude conhecer essa família, a família que vivia uma vida cristã. E essa família impactou muito a minha vida, a família Karagulian. Eu aprendi muito da palavra do Senhor. Mas uma coisa que marcou muito a minha vida foi o pastor Karagulian. Quando eu estava no Projeto Marcos, fazendo um seminário em Atibaia, eu fiquei sabendo que ele estava com câncer, metástase. E eu aproveitava quando ia fazer ministério em São Paulo, ia visitá-lo, para levar uma palavra de fé, esperança e amor. E chegava na casa do pastor Karagulian, o que acontecia? Eu saía de lá constrangido, porque eu fui para aconselhar, eu fui para, falar do amor, dar esperança, poder orar com ele. Eu saía de lá constrangido, porque eu que era edificado, mesmo debaixo de dor. Os medicamentos não faziam efeito, ele emitia um sorriso, uma expressão facial de alguém que estava constantemente conectado com o Senhor. Em nenhum momento eu vi o pastor Karagulian murmurar, pelo contrário, ele ministrava na minha vida, sabe? Ele ainda tinha perspectiva, enquanto havia fôlego, de que havia esperança, de que ele podia fazer mais e mais para o Senhor. E eu saí de lá com a certeza, o pastor Karagulian é alguém que entendeu e vivia profundamente esse regozijo, não na circunstância, não no seu estado de saúde, mas no Senhor. No Senhor. Eu sei que um dia eu vou ver ele na eternidade, mas a vida desse homem me humilhava. Me humilhava. E dele e da família, diga de passagem. Inclusive desse meu amigo. Percebe, meus irmãos, que a nossa alegria, ela tem uma fonte. Ela procede de quem? Ela procede do nosso Deus. Do nosso Deus. Então, olha só, algumas lições. Você não pode produzir alegria espiritual com técnicas de autoajuda ou força de vontade. Mas você pode buscar e desejar a alegria que vem do alto. Como?
primeiro, evidentemente, você que já tem Jesus, sem Jesus é impossível que isso aconteça, né? É desejar ser cheio do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo vai orientar em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, tudo aquilo que controla você, se não for o Espírito Santo, esteja preparado para uma vida medíocre de sofrimento. Só existe um motivo pela qual devemos nos deixar controlar. Por quem? Pelo Espírito Santo. E aí como? Paulo vai dar. Como devemos nos encher dessa alegria? Paulo vai dar a receita da presença do Espírito Santo. A partir do versículo 18, né? Lendo o texto bíblico, cantando louvores a Deus, orando uns pelos outros. Ele vai dizer no contexto do lar, relacionamento de esposo e esposa, entre esposa e esposo, entre filhos com a mamãe, filhos com o papai. Ele vai dizer como é que você, né, pode buscar e cultivar essa verdadeira alegria, sendo cheio do Espírito Santo, através dos seus relacionamentos fora do seu lar também. Como é lindo a gente enxergar isso nas Escrituras. Bem, queridos, sabemos agora que a alegria é uma ordem e que sua fonte ela é sobrenatural, ou seja, ela procede do alto, do próprio Deus. Ele é a fonte. Mas como ela funciona? Como essa alegria funciona na prática cotidiana? O advérbio sempre no texto grego nos conduz ao terceiro ponto. A alegria cristã não é um pico espiritual ocasional. Não é um pico, né? Espiritual que acontece talvez 1, 2 vezes na semana, ou quem sabe uma vez no mês, né? No dia de ceia. Não. Ela é uma prática cultivada e constante. Por isso o tema da noite, a decisão de regozijar-se. Ela é uma escolha, é uma decisão para aqueles que seguem Jesus Cristo. E aí nós vamos para esse último ponto. A alegria é uma prática contínua. Amém? Vamos lá. O advérbio ali, olha só no versículo 16, né? Regozijai-vos sempre. O advérbio sempre é a palavra que mais causa desconforto no versículo. Pelo menos há uns anos atrás, que eu estava olhando o texto bíblico, preparando, você sente um pouco como assim, regozijai-vos sempre, mas é sempre mesmo? É sempre. Ele não admite intervalos. Aí, né, mas Paulo não está fazendo um pedido impossível, talvez venha a pergunta, ele não está fazendo um pedido assim, né, fora do bom senso? A resposta é não. Paulo está revelando uma possibilidade bíblica, real e sobrenatural. Inclusive, o comentarista Steve Collins explica que regozijar-se sempre não significa nunca sentir tristeza. Significa fazer uma escolha deliberada de manter o foco no Senhor e nas riquezas insondáveis que temos nele, e não nas circunstâncias difíceis. E essa alegria brilha mais intensamente nas situações sombrias, nas situações, às vezes, de notícias ruins. É ali que você demonstra se você está ou não, né, no centro da obediência a Cristo Jesus. Outra coisa que a gente vai ver nesse pequeno versículo, o menor versículo da Bíblia, no versículo 16. Essa outra coisa, a ordem das palavras no grego é significativa. O advérbio sempre vem antes do verbo regozijar, dando um ar de ênfase. Isso é incomum no grego. Interessante. Paulo deliberadamente inverte a ordem natural do grego para sublinhar o elemento temporal. A alegria não é ocasional, ela é permanente. Então, veja, no original está assim, sempre regozijai-vos. É assim que está, sempre regozijai-vos. Paulo está indicando que a alegria deve permear cada momento da vida cristã. Do amanhecer ao anoitecer, da crise ao descanso, da fartura à fome, da abundância à escassez. Percebe? Essa ênfase dada aqui no texto bíblico. E lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, se você quiser abrir, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: como triste, mas sempre alegre. Como pobre, mas enriquecendo a muitos.
como nada tendo, mas possuindo tudo. Interessante. Paulo usa uma série de antíteses, né? Paradoxais para descrever a vida cristã. Né? Esse contraditório. O mais poderoso deles, como triste, mas sempre alegre. Note no versículo que Paulo não nega a tristeza. Ele aceita como uma realidade, mas acima da tristeza, acima da tristeza, sustentada por algo mais profundo, estava a alegria permanente no Senhor. Esse é o modelo de maturidade espiritual que nós encontramos não apenas no Novo Testamento, nós encontramos em outras citações nas Escrituras, como lá em Abacuque 3, 17, 18. Abra lá em Abacuque 3, 17 e 18, né? Um dos profetas menores. Lembra, o contexto de Abacuque é que os babilônios estavam para invadir Judá. Já havia uma crise terrível, política, econômica, social, religiosa. Terrível. E ele começa a fazer algumas perguntas para Deus. E no final de Abacuque 3, versículo 17, diz assim, olha o que Abacuque diz, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. É um dos exemplos mais dramáticos de alegria contínua na Bíblia. O profeta lista uma série de catástrofes agrícolas. Sem figo, sem uva, sem oliva, sem gado, sem ovelha no aprisco. E então ele declara, todavia me alegrarei em quem? No Senhor. A conjunção todavia aqui no hebraico é a declaração de uma vontade que se recusa a ser derrotada pelas circunstâncias. Percebe aqui? É a declaração de uma vontade que decidiu se recusar a ser derrotada pelas circunstâncias. E ele vai enfatizar isso em dois momentos. Todavia eu me alegro, a palavra alegro ali no Senhor. Olha, exulto, ele está usando superlativos para mostrar a sua dependência, a sua espiritualidade conectada em Deus. E aqui mais uma vez, algumas implicações. A alegria permanente não é automática, ela é cultivada. O cristão precisa cultivar hábitos diários que nutrem a verdadeira alegria. Tá? E aqui eu estou encerrando. Mas eu queria deixar pelo menos 3 práticas bíblicas que nos ajudam. Tá bom? Eu estava pensando, tem mais. Mas eu vou deixar apenas 3, tem muito mais. 3 práticas que você vai cultivando essa espiritualidade que não depende das circunstâncias, mas depende de você caminhar exclusivamente, né, focado no Deus da sua salvação. Então olha só, primeiro, conte as bênçãos, especialmente para si mesmo. Olha o Salmo 103, verso 2. Aqui o salmista está dizendo assim, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Talvez a sugestão, como os comentaristas apontam aqui, é aquilo que é chamado na figura de linguagem de solilóquio. É uma conversa no espelho. Ó minha alma, né? Bendize ao Senhor. Ó minha alma, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe? De poder sentar e dizer assim, ó, trazer à memória quantas vezes Deus foi misericordioso, foi presente, né? Ele agiu de forma assim inexplicável. Às vezes a gente tem memória curta. Então, uma das práticas bíblicas que nos ajuda a cultivar a verdadeira alegria é contar as bênçãos. Tem até um cântico, conte as bênçãos. Não vou nem arriscar, né?
Já dá medo, né? Conte as vezes são, enfim, né? Tá feio aqui, né? Mas vocês sabem, né? Precisamos não apenas cantar, lembrar de quando estamos aqui, né? Tenha uma agenda, um diário de oração, um diário para você olhar e fazer um checklist. Não, eu sirvo um Deus misericordioso, Ele me salvou, Ele me resgatou, né? Ele está escrevendo ainda a minha história, um dia estarei com Ele eternamente. Então conte as bênçãos. Outra coisa que a gente viu, louve a Deus de forma espontânea. Lembra lá em Atos 16, 25, que a gente já citou aqui, Paulo e Silas escolheram o quê? Cantar. O louvor não esperou pela libertação, né? A libertação veio depois do louvor. Dá para entender aqui? Louvar de forma espontânea. Mesmo passando pela prova, eu vou dar glória a Deus. Tem até um cântico aí antigo. Vou passando pela prova, não deixa para lá. Vocês entenderam, né? Mas é uma verdade. Vou passando por lutas, dificuldades, mas eu não vou esquecer nunca do meu Salvador. Eu vou dar glória e honra ao nosso Deus. Alguns estão dando risada. Hoje eu estou musical, né, Cláudio? Mas não é a minha área, né? Outra coisa, não tire os olhos da perspectiva eterna. Nós vamos lá em Romanos 8,18, afirma que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há em nós há de ser revelada. Veja, a alegria permanente vive com os olhos do presente e também com os olhos da eternidade. A leve e momentânea o sofrimento, ela é momentânea. Então, meus irmãos, concluindo, a pergunta não é se você vai passar por dias difíceis. Você vai. A pergunta é, quando esses dias chegarem, você vai deixar as circunstâncias definirem seu estado de espírito, seu humor? Ou vai exercer o privilégio de regozijar-se em quem? Em Deus. Por isso que é um mandamento. É um mandamento. A decisão de regozijar-se sempre no Senhor. Amém? Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.